O que acontece quando um herói de ação icônico desvia a sua atenção dos ecrãs de cinema para o cenário político? Bem, se for Arnold Schwarzenegger, toma uma posição que faz a internet zumbir e o mundo político assistir. Mas como é que o carvalho austríaco acabou por enfrentar gente como Donald Trump, não numa luta de um filme, mas no mundo real da política? Vamos analisar o que levou ao confronto épico entre estas duas estrelas. Provavelmente recorda-se de Arnold como o herói de ação musculado de sucessos como O Exterminador Implacável, onde proferia falas icônicas como "Eu voltarei". Mas, desta vez, o herói de ação não está a lutar contra robôs ou alienígenas, está a enfrentar um inimigo político da vida real. E quem é esse inimigo? Nada mais nada menos que o ex-astro de reality shows que se tornou presidente, Donald Trump. Mas como chegou a este ponto? O que começou como uma disputa pública sobre as audiências televisivas tomou um rumo muito mais sombrio quando Arnold confrontou a versão de Trump da realidade política. Se tem acompanhado, sabe que as avaliações falhadas de Trump no Celebrity Apprentice levaram a uma observação pública de Arnold, onde sugeriu, com humor: "Por que é que não trocamos de emprego? Você assume a TV e eu assumo o seu emprego. Desta forma, as pessoas podem voltar a dormir confortavelmente." Parece uma brincadeira, não é? Mas não se tratava apenas de audiências. Era o início de uma batalha pública que iria muito mais fundo. As palavras de Arnold estavam carregadas de mais do que apenas comentários espirituosos. Como alguém que nasceu e cresceu na Europa, viu em primeira mão como o poder descontrolado e as mentiras podem sair fora de controlo. Ele sabia que a situação política nos Estados Unidos poderia facilmente tomar uma direção perigosa. Ao dirigir-se à nação, Arnold não estava apenas a criticar Trump. Estava a alertar para uma ameaça muito maior à democracia, comparando as ações de Trump a alguns dos momentos mais negros da história. Uma das comparações mais chocantes ocorreu quando Arnold se referiu à infame Kristallnacht, o violento pogrom nazi de 1938, como ponto de referência para a revolta do Capitólio de 6 de janeiro. Um vídeo que causaria impacto em todo o mundo. Mas o que foi que levou finalmente Arnold a tomar uma posição pública contra Trump? Para compreender isto, precisamos de revisitar o percurso de Arnold, de herói de Hollywood a governador da Califórnia. O seu mandato não foi pacífico e mostrou-lhe o quão desafiante a política pode ser. Quando Arnold trocou o blusão de cabedal por um blazer político, rapidamente percebeu que o discurso político não era bem como ser um exterminador implacável. Foi confuso, complicado e cheio de decisões que impactaram a vida de pessoas reais. Isto não quer dizer que Arnold não tivesse um sentido de ambição política. Serviu como governador da Califórnia e, durante algum tempo, pareceu que poderia ter um impacto real no estado. Mas as suas opiniões políticas começaram a mudar com o tempo, principalmente depois de testemunhar a revolta do Capitólio. Aquele acontecimento que chocou o mundo pareceu desencadear algo em Arnold. Decidiu que ficar em silêncio já não era uma opção. Era tempo de ele tomar uma posição firme. Num vídeo viral, Arnold dirigiu-se diretamente ao povo norte-americano, condenando os esforços de Trump para anular os resultados das eleições. Não se conteve, chamando Trump de o pior presidente de sempre, e alertando para o caminho perigoso que estava a percorrer o país. A experiência de Arnold como imigrante deu ainda mais peso às suas palavras, e a sua crítica teve repercussões em muitos que assistiam em todo o mundo. Este não era o Arnold com quem tínhamos crescido, aquele que sorria no meio de explosões e fazia piadas com facilidade. Este foi Arnold, o ativista, o defensor da democracia, a manifestar-se de uma forma que poucos poderiam ter previsto. As suas palavras foram poderosas, cortando o barulho e atingindo como um murro no estômago. E ao contrário de tudo em Hollywood, isto não foi apenas para a exibição. Teve consequências no mundo real. Quando Arnold fez esta declaração, sabia que não se tratava apenas de Trump. Falava sobre o futuro da nação e a importância de proteger a democracia. Mas o que é fascinante neste momento é a forma como refletiu uma tendência maior em Hollywood: o crescente cruzamento entre entretenimento e política.
Arnold já não era apenas o tipo que conseguia levantar um carro no supino, agora estava a usar a sua plataforma para desafiar figuras políticas que acreditava estarem a minar os mesmos valores que ele lutava para proteger. À medida que o vídeo de Arnold ganhava força, a sua mensagem também ganhava força. Tornou-se viral mais rapidamente do que qualquer sequência de ação de um dos seus filmes. Mas Trump não deixaria passar em branco. Ao verdadeiro estilo Trump, respondeu com insultos e críticas, visando particularmente a participação de Arnold no The Celebrity Apprentice, um programa que Trump já apresentou e que Arnold assumiu. Mas a resposta de Trump foi fraca, comparada com a força das palavras de Arnold. Enquanto Trump estava ocupado com as suas típicas palhaçadas, Arnold fazia um comentário sério sobre o futuro da América. Foi então que Arnold fez uma comparação que pareceu abalar ainda mais a base de Trump. Comparou o Partido Republicano ao Titanic, condenado ao fracasso se continuasse no caminho atual. O Partido Republicano estava a perder pessoas, afirmou Arnold, porque não estava a abordar questões que importavam para a maioria dos americanos, como a reforma dos cuidados de saúde e as preocupações ambientais. As suas críticas não foram apenas dirigidas a Trump, mas a todo o Partido Republicano que acreditava ter se desligado das necessidades do povo. E não foi só a retórica política que chamou a atenção de todos. A história pessoal de Arnold acrescentou profundidade à sua mensagem. Veja, o pai de Arnold era nazi, e as lições que aprendeu sobre propaganda e ódio do passado do seu pai moldaram as suas visões hoje. No seu vídeo viral, Arnold abordou este capítulo negro da história da sua família, explicando como compreendia os perigos das narrativas falsas e como as mentiras poderiam levar a consequências catastróficas. Quando Arnold disse: "Eu sei onde estas mentiras vão dar e não vou deixar que isso volte a acontecer", foi um momento poderoso. Esta não foi apenas uma declaração política, foi pessoal. O vídeo sensibilizou milhões de pessoas, principalmente por ter sido apresentado por alguém com a credibilidade de Arnold Schwarzenegger. Durante anos, foi o garoto propaganda dos sonhos americanos. Um imigrante que fez sucesso em Hollywood e que, mais tarde, fez a transição para a política. Mas agora, Arnold estava a usar esta plataforma para lutar por algo muito mais importante do que os números de bilheteira ou de audiências na TV. Estava a lutar pelo futuro da própria democracia. Como era de esperar, a internet explodiu. O vídeo de Arnold ganhou mais força do que qualquer meme ou tweet que Trump conseguiu reunir. Não era apenas o facto de Arnold ser uma famosa estrela de ação. Era que estava a dizer a verdade aos poderosos, desafiando as mentiras de Trump e denunciando a hipocrisia do establishment político. As pessoas estavam a partilhar o seu vídeo nas redes sociais, usando as suas palavras para reafirmar a sua crença nos valores que Arnold defendia há muito tempo. A sua mensagem não era apenas sobre política, era sobre moralidade, responsabilidade e a necessidade de honestidade na liderança. Mas à medida que o vídeo de Arnold se espalhava, também se espalhava o inevitável braço de ferro político. Os apoiantes de Trump não estavam dispostos a deixar Arnold ter a última palavra. Uniram-se em torno do seu herói, mas a narrativa já tinha mudado. Numa batalha de gigantes políticos, parecia que a mensagem de Arnold estava finalmente a ganhar vantagem. Então, o que significa tudo isto para o futuro da política norte-americana? Poderemos estar a ver mais celebridades a entrar no ringue político seguindo os passos de Arnold? À medida que a política se torna mais interligada com os média e o entretenimento, é difícil dizer. Mas uma coisa é clara: Arnold Schwarzenegger provou que há mais nele do que apenas músculos e frases de efeito. Mostrou que, mesmo no mundo da política, está disposto a tomar uma posição, a denunciar mentiras e a lutar por aquilo em que acredita. No final, parece que a verdadeira questão é se o tipo de ativismo de Arnold irá inspirar uma nova geração de líderes políticos, ou se o mundo continuará a assistir enquanto as estrelas mais brilhantes de Hollywood entram na arena política, exibindo os seus músculos não só para as câmaras, mas para a própria democracia.